está ministrando a tua palavra nesta manhã. Ajuda a tua filha, Pai. Toma ela, Pai querido, Pai Santo, pelas tuas mãos. Dá ela, Pai querido, Pai amado, palavras, Pai meu Deus, para expressar, Pai querido, Pai amado, para a tua igreja nesta manhã. E que venha, Pai querido, servir de edificação, tanto para a vida dela, como para nossas vidas e para a tua igreja que em casa está nos assistindo, Pai. Continua conosco, Senhor da glória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. E toda a igreja aqui presente em casa concordando diz: amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Mais uma manhã a qual o Senhor preparou para nós, para aprender um pouquinho mais da sua palavra e que nós possamos nos alegrar, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor, que possamos absorver, que possamos ouvir a palavra e praticar a palavra, porque assim nos tornamos prudentes diante de Deus. Amém? A nossa lição de hoje fala sobre os ministros são despenseiros de Deus. O texto áureo diz que assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Verdade prática: os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. Esse é um dos principais objetivos ou uma das principais missões de um ministro de Cristo, é servir ao mundo com a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos dessa lição: entender que os ministros são administradores dos mistérios de Deus, compreender que a humildade e a disposição de servir são traços marcantes dos ministros de Deus, e conscientizar-se do valor do ministro cristão e de seu serviço. Aleluia! O alvo do ministro é tornar a igreja forte, sábia e ilustre. No entanto, Paulo relata por experiência pessoal que o ministro deve estar preparado para enfrentar desprezo, humilhação, passando por louco, tudo pela causa de Cristo. Isso contrapõe o pensamento soberbo dos ministros de Corinto e continua servindo de alerta aos que se consideram ministros hoje. Todavia, isso não significa que os ministros do Evangelho devem ser desonrados no meio do povo de Deus, mas que por tal disposição de sofrer pelo bem do corpo de Cristo, devem ser honrados. Então, se você se considera um ministro de Cristo, saiba que você deve estar preparado para sofrer humilhações, desprezo, muitas das vezes ser passado por louco, tudo por causa de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui dar a introdução. Nesta lição, o apóstolo Paulo usa um termo muito interessante para identificar os ministros da casa de Deus. Estes homens, apesar da humildade, simplicidade e de serem desprezados pelos demais, eram encarregados de guardar e também transmitir os grandes mistérios de Deus, que compreendem o verdadeiro alimento espiritual. Tópico 1. Dispenseiros de Deus. O termo despenseiro referia-se à qualidade do mordomo de ter acesso à despensa e recolher os alimentos necessários para serem distribuídos. Apesar da nossa pequenez, somos qualificados como administradores dos mistérios de Deus. Esta expressão, mistério de Deus, é uma figura de linguagem para denotar a mensagem da cruz. É mistério porque só pode ser revelado através do poder de Deus.
e não pela capacidade ou sabedoria humana. O termo ministro denota os servos que não buscavam popularidade e eram extremamente subordinados ao seu Senhor. De igual modo, os ministros cristãos devem ser desapegados deste mundo vil e obedientes ao Senhor. Ou seja, os despenseiros eram aqueles responsáveis pela despensa, por cuidar do alimento, assim como nós. Nós somos responsáveis por cuidar, por alimentar o povo com um alimento que não é nosso, um alimento que é do Senhor para o seu povo. O despenseiro de Deus, o ministro de Deus, é todo aquele que de alguma forma exerce algum ministério na igreja. Seja você um líder, seja você uma irmã de oração que faz visitas, seja você um regente do coral, seja você uma pessoa do social, uma pessoa da mídia, todos aqueles que exercem algum ministério na casa do Senhor, seja você uma pessoa que limpa a igreja, você é um ministro de Deus. Nós estamos aqui para servir. O Senhor diz que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, tá? E essa lição vai nos dizer isso. Aqui, na revista do professor, tem uma orientação pedagógica que diz que no capítulo 4 de Coríntios, Paulo mostra a insignificância do ministro diante da sua mensagem. No original grego, a palavra introduzida por ministro remetia aos escravos que trabalhavam nos porões dos barcos. Lembram aqueles barcos antigos dos filmes, que os escravos ficavam ali embaixo, remando, você só via os remos do lado de fora, né? E os escravos estavam ali debaixo, sabe? Esses barcos enormes antigos. Esse era o papel do ministro. Esse é o papel do ministro. É aquele que está embaixo, sustentando a parte de cima. O ministro não é aquele que está em cima. O ministro é aquele que está embaixo. Nós precisamos entender isso. E aí diz que eles trabalhavam nos porões dos barcos, de onde não tinham visão alguma do mar. Ou seja, eles eram responsáveis apenas por remar, mas quem decidia para qual direção se movia a embarcação era o capitão. Então sabemos que o nosso capitão é o nosso Senhor. É Ele quem decide para onde vai a nossa embarcação. O nosso papel é remar. O nosso papel não é saber para onde vai a embarcação. O nosso papel é remar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E caso se recusassem a remar, poderiam ser trocados por outros, pois eram apenas trabalhadores braçais. Ou seja, aquele que não quer remar, o Senhor tira e põe outro. Assim é na nossa vida ministerial. Nós estamos aqui para sustentar a igreja, para alimentar a igreja, para orientar a igreja, para ensinar a igreja. Nós estamos aqui para remar, mas a direção quem dá é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava combatendo o espírito de autossuficiência. Por isso, posteriormente, ele se utilizou de certa ironia ao perguntar se os crentes já estavam ricos e fartos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ministros de Deus. No grego clássico, o termo ministro, também traduzido como servo em outras versões, no original, referia-se primeiramente, como já foi dito, aos escravos dos pavimentos das embarcações. Aqui ele diz: neste grande barco, que é a obra do Senhor, alguns ficam só na popa, comendo e bebendo e usufruindo do trabalho alheio. Mas quem faz com que o barco ande de verdade são os escravos, ou seja, os ministros, né? Aqueles que remam, como eu falei. Tá? E ministro de Cristo, despenseiro de Cristo, essas duas palavras, resumindo assim, é mordomo.
é aquele que serve. O Senhor verdadeiramente me chamou para servir. Amém? Nós precisamos entender isso. Essa lição é muito importante. Por quê? Porque todas as vezes que nós somos chamados por Deus para fazer algo, muitos se esquecem de servir, irmãos. Muitos querem ser servidos. Agora eu sou um líder. Eu não posso mais pegar um pano e varrer a igreja. Eu sou um líder. Ou eu sou, não sei, eu estou falando líder por causa de mim, tá? Eu sou um líder, então eu não posso lavar um banheiro. Eu sou um líder, então eu não posso estar ali na porta recebendo os irmãos. E não. Quanto maior você subir, mais você tem que descer. Quanto maior for o degrau que você subir, mais você tem que descer. Por isso que João disse, é necessário que ele desça e eu diminua. Então, o maior é aquele que serve, irmãos. O maior é aquele que serve. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ou seja, o ministro, acho que deu para entender até aí, né? O ministro é aquele que serve. Nós ministros de Deus, devemos servir. Devemos servir. Amém? Não somos mais importantes. Ministro é aquele que cuida de vidas. Amém? Nós somos chamados para servir. Somos mordomos. No ministério de Jesus, quem serve é o mais importante. Glória a Deus. Isso é obreiro, diácono, presbítero, pastor, quem quer que seja. Exerce o ministério, é para servir. Exerce o ministério, é o menor e não o maior. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no subtópico 2 diz que encontrado fiel. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O nosso Deus é fiel, mas Ele quer que nós sejamos fiéis. Fiéis aos nossos irmãos, fiéis à nossa liderança, porque o ministro, ainda que ele seja um líder, ele tem uma outra liderança. Então o Senhor quer que ele, como ministro e como um servo fiel, seja fiel a essa liderança também. Fiel a Deus, não só fiel a Deus, mas fiel às pessoas, fiel àqueles a qual o Senhor nos deu para cuidar. Como eu disse, o dispenseiro é aquele que cuida da dispensa. Ele cuida daquilo que não é dele. Então ele precisa ser fiel porque ele vai prestar conta daquilo. Amém, irmãos? Aqui na leitura complementar, eu acho que só tem na revista do professor, né? Esqueci. Paulo não teme ser julgado pelos crentes de Corinto, ou mesmo por um tribunal romano. Isso não tem importância. Paulo diz que não julga nem a si mesmo. O mordomo nem sequer confia no juízo que faz de si mesmo. Pode, se não estar cônscio de suas próprias falhas, a consciência pode estar enganada. Paulo afirma que a consciência dele está limpa, mas isso não prova que ele é inocente, pois a consciência pode estar enganada. Amém? Muitas das vezes nós achamos que a nossa consciência está limpa, mas isso não nos julga inocente. Por isso precisamos levar ao nosso Deus para que Ele venha nos revelar. Nós, como seres humanos, nós nos auto-sabotamos. Muitas das vezes não estamos bem, né? Fizemos alguma coisa errada, às vezes fazemos e achamos que não. Não, mas a minha consciência está tranquila. Entendeu? É isso mais ou menos que Paulo está querendo dizer. Que assim, a consciência dele pode estar enganada. Ele acha que ele está com a consciência limpa. Entenderam? Porém, isso não prova que ele é inocente. Tá? Nós temos que ter esse entendimento. Portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Ou seja, aquele que sonda os nossos corações é que vai dizer se somos inocentes ou não, não nós mesmos. Muitas das vezes nós achamos que somos inocentes, mas só o Senhor é que sabe verdadeiramente se estamos inocentes ou não. Por isso que Paulo diz que ele não confia no juízo que ele faz nem dele mesmo. Amém, irmãos? Muitas das vezes, eu já passei por experiências assim, de achar que eu não era uma coisa e depois eu descobri que eu era. Entendeu? Porque a minha consciência estava enganada. Muitas das vezes nós temos dificuldade de apontar os nossos próprios defeitos. Por isso precisamos do Senhor para nos sondar a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo recomenda que o exercício desse julgamento fique para o Senhor. Quando Cristo vier, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E a parte significativa do Evangelho apresentado por Paulo é o fato de o Senhor vir para julgar. Uma cláusula do credo niceno conserva-nos de sobreaviso com a reação a esta verdade. Creio que ele virá em glória para julgar os vivos e os mortos. A expressão Deus manifestará os desígnios do coração quer dizer que Deus trará à luz os atos secretos de toda pessoa e revelará seus verdadeiros pensamentos e motivos, tanto os bons quanto os ruins. A vida interior da pessoa será revelada, nada ficará em oculto. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, que Ele venha revelar o que está em oculto em nossos corações e que Ele possa nos achar fiéis, que Ele possa nos achar inocentes, né? Glória a Deus. E cada um receberá de Deus, isso eu já falei lá nessa introdução também, sobre isso, que Deus irá vir e julgar, e cada um receberá de Deus segundo as suas obras, segundo as suas atitudes, segundo aquilo que falou, ou que fez, ou como agiu, ou deixou de agir. Amém? Glória a Deus. O ministro de Deus, o ministro é humilde. É o tópico 2. Tudo vem de Deus. Estas coisas, irmãos, aplique-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. A intenção de Paulo é mostrar aos coríntios que ele havia usado a si mesmo e a Apolo como exemplos para não mencionar nomes específicos de indivíduos da igreja. O apóstolo parte do pressuposto de que tanto ele quanto Apolo são tidos em alta consideração, sem impensável retratá-los como rivais. Diante disso, os coríntios devem dar conta de que igualmente absurdo fazem o mesmo com os outros líderes cristãos. Ou seja, eles não disputavam. Amém? Eles não disputavam. E visto que a igreja estava cheia de vanglória, Paulo ironiza os crentes de Corinto dizendo: já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós? Paulo diz para eles: vocês estão fartos e ricos demais. Eles estavam satisfeitos com a sua espiritualidade, ou seja, eles se vangloriavam porque tinham dons, eles se vangloriavam por serem muito espirituais. E aí Paulo diz: então vocês já têm tudo, né? Tipo, vocês não precisam de mais nada, vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, cheios de vanglória. Isso era o que eles estavam, na verdade. Então, pensavam que tinham tudo, estavam cheios de vanglória, eles tinham um alto conceito de si mesmo.
Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso, muito madura e eficiente. Mas Paulo afirma que aquilo que cada um tem é o que cada um recebeu. Ou seja, tudo de bom que há em mim e em você vem de Deus, não vem de nós. Era isso que a igreja de Corinto não entendia. Eles achavam que era porque eles eram os bons, eles eram os espirituais, eles tinham todos os dons, eles eram os maiorais. Eles não entendiam que tudo o que eles tinham não vinha deles, vinha de Deus. Então nós não podemos nos vangloriar daquilo que não é nosso. Nós não podemos nos vangloriar dos dons que o Senhor nos dá, porque eles não são nossos. Eles são do Senhor. Nós não podemos viver essa vida de vanglória. Então Paulo alerta, Paulo adverte a ele sobre isso. E aqui ele diz: se Deus lhe deu um ministério de projeção, você não tem que ficar vaidoso com isso. Isso não é seu. Não é devido aos seus méritos. E não é devido à sua inteligência ou capacidade humana. É graça de Deus. Porque então você se vangloria como se fosse mérito seu. Entendeu? Então, ainda quando o Senhor nos pega e nos coloca numa posição de destaque, não é para que nós venhamos nos exaltar, nos vangloriar. Como muitas das vezes a gente fala, né? Os humilhados serão exaltados. E acha que quando o Senhor nos chama para uma posição de destaque, Ele está te exaltando. Lamento te dizer. Mas você tem que estar preparado para sofrer ainda mais. Para sofrer ainda mais. Por amor a Cristo e o corpo de Cristo. Paulo disse certa feita: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Gente, Paulo entendeu que era ser um ministro. E até quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é porque ele queria se vangloriar, é porque ele tinha certeza que ele fazia aquilo que o Senhor mandava. Ele tinha certeza que o exemplo maior dele era Cristo. Então ele não tinha problema em chegar para a igreja e falar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não era porque ele estava se vangloriando. É porque ele acreditava naquilo que o Senhor tinha confiado a ele. E ele sabia que não era ele. Será que nós, hoje, podemos chegar diante do meu grupo de juventude, o líder da UFADIG, o líder do evangelismo, o líder, todos os líderes, vamos botar assim, todos nós que somos ministros de Deus, será que podemos chegar diante das pessoas e dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Porque quando Paulo, aqui diz que Paulo não estava preocupado com o julgamento deles. Paulo não estava preocupado com o julgamento deles. Ele estava preocupado em cumprir a missão dele. Ele estava preocupado porque ele sabia que ainda que ele tivesse sido encontrado em falha, ou se ele falhasse em algum momento, o maior é o Senhor que julgaria e que diria se verdadeiramente ele estava cometendo aquele erro ou não. Então Paulo ele não tinha problema em dizer: sede meus imitadores, tá? E isso eu já estou entrando no subtópico 2. Desculpa, é outra coisa. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele tinha essa certeza. Amém? E aqui ele diz, eu fiz uma anotação aqui, ó. Não devemos nos vangloriar, devemos lembrar que tudo de bom que fazemos e temos vem dele e não de nós, como eu já tinha falado. 2, subtópico 2, espetáculo do mundo. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos do mundo, tanto a anjos quanto a homens. O imperador romano, a fim de aumentar sua popularidade, conduziu os escravos e condenados à morte às grandes arenas e anfiteatros para se digladiarem ou para serem devorados por feras selvagens, proporcionando um sangrento espetáculo ao público.
Paulo compara os apóstolos a esses criminosos condenados que estão em desgraça pública e são executados diante da multidão ao ar livre. É como eu falei, aquele que é o menor, maior, que quer ser o maior, deve ser o menor, porém deve estar preparado para esse tipo de coisa. Aquelas pessoas, eles eram envergonhados, né, em praça pública. Eles eram ali degladiados, eles iam para as arenas, eles soltavam leões. Imagina, irmãos. E hoje nós falamos sobre perseguição. Aquilo era a verdadeira perseguição, sabe? Porque por amor a Cristo, por não negar a Cristo, como nós vemos aí em alguns lugares lá fora, por não negar a Cristo, eles eram expostos a isso. E hoje, quando nós vemos alguém ser envergonhado, a gente já pensa que a pessoa está em pecado, a gente já pensa que a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Nós não pensamos nisso aqui, o que o Senhor diz, né? Que nós vamos ser expostos mesmo. Nós não queremos ser expostos. Nós não queremos passar vergonha. Jesus passou toda uma vergonha por amor a nós. Foi escorraçado, foi cuspido, sabe? Foi exposto. Foi crucificado com ladrões. E era o Cordeiro que o Senhor enviou para tirar o pecado do mundo. Ele passou por isso. Nós, como ministros, não estamos isentos de passar. Amém? Então ele fala, Paulo faz um contraste entre o comportamento soberbo e egoísta dos coríntios, que se achavam ricos e cheios de direitos, e a humildade dos apóstolos, que colocavam as necessidades da igreja acima das suas próprias, suportando todo tipo de sofrimento decorrente de sua escolha. Isso prepara o terreno para a recomendação que o apóstolo faz na passagem seguinte, para que os crentes coríntios sejam seus imitadores. Ou seja, o ministro, ele não busca os seus próprios interesses. Tem um ditado, eu acho, eu já ouvi muito falar na igreja, assim, muitas pessoas falavam isso, sofra eu, mas não sofro da obra, é isso? Alguém me corrige se eu estiver errado? E nós não estamos dispostos a sofrer pela obra. Quando a coisa aperta, quando o negócio não sai como a gente quer vazar. A gente quer meter o pé. E não vou ficar mais nesse lugar. E é ruim. Lugar que não é para mim, não. Deus não me chamou para isso, não. Deus não me chamou para isso. Porque nós não queremos sofrer. Nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses da igreja. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois vem a obra, depois vem a igreja. Mas se você é um ministro, se Deus te chamou por ministro, entenda que primeiro não vai vir você. Primeiro vai vir a igreja, que eu digo, o corpo, o outro. Mas nós podemos falar como Paulo, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Podemos falar como Paulo? Precisamos repensar isso. Os nossos interesses, muitas das vezes, vão ficar em segundo plano. Tá? Mas o ministro, ele tem que cuidar da igreja. Porém, ele precisa cuidar de si mesmo. Tá? Não é você não cuidar de você e dizer que está cuidando da igreja. Não é você não cuidar da sua casa e dizer que está cuidando da igreja, sendo que a sua casa é o seu primeiro ministério. Então, nós precisamos ter discernimento e saber interpretar. Amém? Amém, irmãos? Qual é o nosso primeiro ministério? Qual é o nosso primeiro ministério? Isso aí. Então, se você não cuida
de você. Se você não cuida da sua casa, você não consegue cuidar. Porque isso aqui, como o nosso pastor fala, é a extensão. Eu sou aqui, eu faço aqui o que eu faço lá. Entendeu? Eu primeiro abraço lá, depois eu abraço aqui. Se eu não abraço lá, eu não posso abraçar aqui. Se eu não cuido lá, eu não tenho como cuidar aqui. Porque eu vou ser reprovada. Eu não vou ser achada fiel diante de Deus. Porque a minha família, Deus também me deu para cuidar. Assim como os irmãos, a qual eu faço parte de um determinado departamento ou ministério. A minha casa é o primeiro lugar. Deus é tão perfeito que Ele nos deu a família para que a gente aprenda a cuidar. Para depois você cuidar lá fora, você aprende dentro de casa. E é muito difícil porque a família nos conhece, a família às vezes nos confronta de certa maneira. E tem coisas, irmãos, que a gente não atura dentro de casa, mas atura fora. Ah, não atura isso não. Não atura dentro de casa, mas fora às vezes a gente atura. Ah, se falar comigo assim, eu já dou logo uma resposta. E às vezes do lado de fora, a gente atura tudo. Porque muitas das vezes nós não somos fora o que somos dentro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lixo e escória do mundo. Aqui fala um pouquinho também sobre isso. Eu vou pular aqui. Os apóstolos não são famosos. Os apóstolos são desprezados. Vós, nobres, e nós, desprezíveis, diz lá no capítulo 4, verso 10. Os apóstolos enfrentam privações, fome, sede, nudez. E os apóstolos ainda sofrem maus tratos. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E Paulo conclui: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos, perdão. Paulo diz aos crentes de Corinto para não colocarem os holofotes aos homens, os homens. Ainda que eu esteja aqui em cima desse púlpito dando aula, o holofote não tem que estar em mim. Que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Ainda que você esteja num lugar alto, o holofote não está em você. Ainda que você esteja numa posição de destaque, a honra não é para você, a glória não é para você. A honra e a glória, o louvor é tudo para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, precisamos sair daqui hoje entendendo isso. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Os discípulos, certa feita, fizeram esse questionamento a Deus, a Jesus. Quem é o maior? Quem é o maior? Os discípulos, gente, eram os discípulos. Não era uma pessoa que não andava com Jesus. Era quem andava com Jesus. Quem é o maior? Quem é o maior? E o Senhor diz: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que é o maior é o que serve. Eu vou falar isso de novo. Quanto maior for o patamar que você subir, mais você tem que servir. Ah, não, agora, eu era cooperador. Luiz ali, meu marido, vou usar o exemplo dele. Luiz, mexe no som, corre pra lá. O Terra é diácono. Terra não para. Aí sobe, não posso mais fazer, isso não pertence mais a mim. Quanto maior você subir, mais você tem que servir, irmão. Quanto mais a gente subir, mais a gente tem que descer. Porque quando lá em Jeremias 18, o Senhor fala: Jeremias, levanta-te e desce. É lindo isso. Levanta-te e desce. Ou seja, ainda que você esteja em cima, desce. Desce a casa do oleiro.
Assim somos nós, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O ministro tem autoridade. Pai espiritual. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Aqui Paulo declara que sua mensagem vem para admoestar e não para envergonhar os coríntios. O termo admoestar significa colocar algo na mente de alguém, com o intuito de advertir ou de até mesmo repreender. Paulo tinha ciência de que algo errado estava acontecendo e necessitava de conserto. Para realizar essa correção, o apóstolo se coloca como um pai para aquele povo. Vos gerei demonstrando que sua relação com os coríntios era paternal através do Evangelho. Os pais abastardos geralmente deixavam a educação de seu filho totalmente a cargo dos escravos letrados, conhecidos como tutores aios. Paulo se coloca à frente destes supostos tutores como um verdadeiro pai que instrui e repreende seu filho com amor. Ou seja, os crentes de Corinto foram gerados em Cristo por meio do Evangelho anunciado por Paulo. Ou seja, nós somos como a pais espirituais. Devemos admoestar, devemos corrigir em amor. Devemos abraçar e devemos corrigir em amor. Tá? Aqui, Paulo se refere a um papel do pai verdadeiro. Porque o pai que é pai, ele corrige em amor. O pai que é pai, ele orienta. O pai que é pai, ele disciplina sim, mas ele ama. Ele não deixa para a escola educar, para a escola dominical educar. Ele chama para si a responsabilidade. Foi o que Paulo fez. Paulo chamou para si a responsabilidade de admoestar, de corrigir. Amém, irmãos? Então, assim, nós como liderança, tá? Vou falar por mim. Eu como liderança, o nosso pastor, ele nos dá total liberdade. Aquilo que eu vi que não cabe a mim, que foge da minha ossada, eu passo para ele. Mas tem coisas que não tem necessidade de eu levar para o pastor, eu posso resolver. Eu posso admoestar em amor. Eu posso corrigir em amor. Amém, irmãos? E aí Paulo fala sobre sejam meus imitadores, como eu já havia falado. A expressão sejam meus imitadores é consequência do verso anterior, ou seja, como um pai que deve ser o exemplo dos filhos. Amém? Nós sabemos e ouvimos muito dizer que os filhos são os espelhos dos... É isso aqui. Tá? Porque muitas pessoas não vão observar nossas palavras, elas vão observar as nossas atitudes. Muitas pessoas, ou todas, né? Na maioria das vezes, nós falamos, mas a prática, nós falhamos na prática. E até como pais mesmo, em nossos lares. Entendeu? Muitas das vezes o pai diz, não mente. E aí alguém liga, ele fala pro filho, diz que eu não estou. Oi? Mas o senhor não falou que não é para mentir? Aí se o filho for esperto assim, ele vai dizer, minha mãe mandou dizer que ela não está. Então, é isso aqui. Nós precisamos ser exemplo. É isso que Paulo diz. É isso que Paulo quer dizer. Quando ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque nós precisamos ser exemplos. As pessoas estão nos olhando, estão nos observando, estão nos analisando o tempo inteiro. E principalmente nós que somos cristãos, que estamos aí, que queremos, temos uma parentela que de repente não conhece o Senhor, qual é o exemplo que eu estou dando?
diferente. Ou quando eu estou com eles, eu sou o crente legal. 007. Estou de boa. A palavra do Senhor diz que devemos nos fazer de louco para ganhar os loucos. Jesus não fez assim, sentou como um beberrão. Mas Jesus tinha um propósito. Ele não sentava porque ele queria ser um crente legal, não. Ele ia ali e outra, ele não se corrompia. E ele confrontava. Confrontar é diferente de discutir, tá? Muitas pessoas acham que confrontar é discutir, e não é. Jesus ele não ficava discutindo, mas ele confrontava. Glória a Deus. Aleluia. Então, devemos ser exemplo. Tá? Devemos ser exemplo como ministros, como obreiros, como irmãs, como pais. Você é o ministro da sua casa. Deus te colocou ali, a sua casa é o seu ministério. Então você é um ministro lá. Muitas das vezes a gente fala ministro, a gente acha que joga tudo na conta do pastor. Acho que só o pastor tem que fazer, só o presbítero tem que fazer, e nós não fazemos. Como o nosso pastor falou, isso ficou gravado assim no meu coração. Todos os discípulos viram Judas vender Jesus, pecar contra Jesus, mas nenhum deles se corrompeu por causa disso. E hoje nós erramos em cima do erro de alguém. Ou então nós nos afastamos do Senhor porque alguém errou. Ah, mas fulano, não vamos naquela igreja não, o povo tudo errado. Em nós, coisa boa. E aí para a gente tirar o foco de mim, daquilo que Deus está me mostrando, eu aponto o erro do meu irmão. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de autoanálise. Eu tenho que ler a Bíblia e me autoavaliar, me examinar, né? E ser exemplo. Eu que tenho que dar o exemplo. Se o B, o C, o D, o Z não está dando, é ele. Porque todos nós vamos dar conta diante de Deus. Então, eu tenho que ser o exemplo. Porque se eu erro também, eu também não vou me achar em falha diante de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E o subtópico 3. Autoridade e amor. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Encerrando, Paulo manifesta aos coríntios o desejo de visitá-los. Ele ensinava por estar em Corinto e instruir os crentes dessa região pessoalmente. Paulo esperava que esta carta solucionasse todas as divergências que estariam ocorrendo na igreja em Corinto. Mas se os coríntios se manifestassem nos erros, ele iria visitá-los com uma repreensão mais firme e contundente. Entretanto, Paulo deixou ao encargo deles a escolha: com vara ou com amor e espírito de mansidão. Aqui fala sobre autoridade, tá? Nós não podemos confundir autoridade com autoritarismo, tá? Nós somos chamados para servir. E eu anotei umas coisas aqui que diz: a autoridade autoritária, ela vem de cima para baixo, ou seja, eu mando e vocês obedecem. A autoridade servidora, ele é aberto a ouvir. A autoridade autoritária apenas manda. A autoridade servidora influencia. Nós, como autoridade, somos para influenciar, não mandar. A autoridade autoritária tem o poder da posição. A autoridade servidora, a graça. A autoridade autoritária, as
as pessoas fazem por obrigação. Eu tenho que fazer, senão meu líder vai arrancar meu pescoço fora. A autoridade servidora fazem por motivação. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós, como ministro, todo aquele, pois, que se considera um ministro, tem que ter o entendimento de que você foi chamado para servir. Os ministros devem servir, ser humildes, colocar o serviço ao outro na frente do ganho pessoal, devem construir mais e não destruir, tem que sacrificar pelos outros e abrir mão de algumas coisas. Esse é o papel do ministro. E eu anotei aqui 7 qualidades de um ministro. Competência. Competência para resolver as coisas. Segundo, caráter. Caráter é quando você é quando ninguém está olhando. Amém? Terceiro, chamado. A visão de Deus para você do que Ele quer que você faça. Não a minha visão. É a visão de Deus. Colaboração. Entenda que sozinho nós não fazemos nada. Devemos aprender a trabalhar em equipe. Unidade. Quinto, comunicação. Não é o que você diz, e sim o que eu entendo. É a arte de tornar algo em comum entre as pessoas. Deve-se passar a mensagem de uma forma que as pessoas entendam. As pessoas, muitas das vezes, não ouvem o que falamos, e sim o que somos. Crer em Deus, ter fé, coragem. Você tem que ter confiança no alto, mas também a autoconfiança. Mas não é a autoconfiança de vanglória, tá? É a autoconfiança de saber que aquele que te chamou é que te capacita. Glória a Deus. Porque somos a imagem e semelhança dele. Coragem não é ausência de medo, porém é agir apesar do medo. A minha mãe dizia uma coisa: se você tiver com medo, vai com medo. Vai com medo mesmo. Não deixe o medo te parar. Minha mãe sempre falou isso para mim. Vai com medo. Isso é a coragem. A coragem é você ir independente do medo. É você não deixar o medo te paralisar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós como ministros devemos ter fidelidade e comprometimento. Glória a Deus. Devemos atuar como pai espiritual, seguindo os passos de Cristo, humildade e mansidão, exercendo a autoridade com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Melhor do que ser usado por Deus é ser aprovado por Deus. Quando somos aprovados, quer dizer que Deus se agradou ou está se agradando do nosso trabalho em sua obra. É tão bom a gente ser usado por Deus, né? Tão bom quando Deus fala com você, te usa para alguém, mas melhor ainda é ser aprovado. Porque nós só vamos entrar no reino de Deus se nós formos aprovados. Se naquele grande dia o Senhor falar: vinde benditos de meu Pai, é porque você foi aprovado. E nas minhas palavras o Senhor vai falar: passou. Não tem quando você chega no final do ano e está lá o nome de quem foi aprovado e quem foi reprovado, e que você vê seu nome aprovado, sai gritando, conta para todo mundo. É isso que é melhor. Amém? E nós vamos entrar na conclusão já, tá? Conclusão. O modelo de liderança é a liderança servidora em Cristo. Nem a sua opinião, nem a sua vontade, mas a fiel vontade de Cristo. Os ministros devem servir as pessoas sem comprometer
comprometer a fidelidade das coisas sagradas que lhe foram confiadas. Mesmo que o ministro avalie a si mesmo, só o Senhor poderá fazê-lo com toda a justiça, pois ele leva em conta os desígnios do coração. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós somos dispenseiros de Deus e ministros, somos dispenseiros de Deus, ministros, encontrado fiel, cada um receberá de Deus, segundo aquilo que fizer. Devemos ser humildes, devemos ser pais espirituais, devemos ter autoridade em amor, devemos ser imitadores de Cristo. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero só ler aqui em 2 Timóteo 2, verso 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.